Olá, queridos, tudo bom? Estamos com você de volta nesta terça-feira com o programa Palavra Rema, um programa de estudos da Palavra de Deus. E nesta semana eu tenho o privilégio de ter comigo ele, o presbítero José. Ali, qual o local que você está? Pastoreia onde? Eu estou pastoreando a congregação do Jardim Tapajós, no bairro Armação, em Penha. Ali em Armação? Isso. É aquela ali na Rua do Mar, ali, aquela congregação grande, tem uma de material? Não, pastor, é como o bairro Armação, um dos maiores bairros de Penha. Pois é, eu conheço aquela ali, por isso eu estou Isso, perguntando. ela é a rua que a congregação onde fica na rua Margarida Vieira, número 615. É uma lateral da Avenida Eugênio Krauser. É mais lá pro final? Isso, mais pro final. Lá perto, onde é que o pessoal faz marisco, lá? Perfeito, literalmente ele é conhecido como bairro Mariscal, né? Aham. E aí isso traz a identidade pro povo. Eu vou sempre lá comprar marisco gostoso aí, fresquinho ali. Penha tem os seus frutos, né? É. E os frutos do mar. Então um abraço ali, né? E também está conosco o evangelista Arnaldo. Arnaldo, que Deus abençoe, querido. Obrigado, pastor José Carlos, um prazer imenso poder estar cooperando com o senhor aí e juntos comentando a palavra de Deus. Nós temos lá a nossa ETADPEN, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Penha, ao qual eu sou o coordenador. Na Escola Teológica? Sim, Oh, que lá. bênção! Uma escola teológica extraordinária, inclusive. Eu tenho prezado, pastor, por algo lá, e o nosso pastor presente, o pastor Jesus Machado também. Não só um conhecimento teórico, mas que haja muita graça de Deus naquele ambiente de aula. Então é um ambiente onde a gente aprende a palavra de Deus, mas também é renovado pelo Espírito Santo. Nós temos uma audiência muito boa, graças a Deus, pela rádio, também parte da TV ali em Penha. As pessoas que estão nos ouvindo e querem fazer esse curso teológico, como é que a gente faz para fazer esse curso? É só para membros da Assembleia de Deus ou você já para todos? Não, na verdade é assim, como é que funciona? Nós temos os membros da Assembleia de Deus que fazem o curso, e aqueles que não são membros da nossa igreja Assembleia de Deus em Penha, eles só precisam nos trazer uma carta do seu pastor indicando essa pessoa que ela está apta para fazer o curso conosco lá, e ela pode fazer. Que dia que é? É às segunda-feira e às quarta-feiras. Segunda e quarta? Isso, temos 2 dias. E vocês têm algum telefone para informação? Temos telefone. O telefone é o 47, o DDD é 99212-0698. Pode entrar em contato, a gente vai ter o prazer em atendê-lo. Amém, querido. Mas vamos sair durante a semana, eles vão estar conosco falando mais sobre isso. E eu quero convidar você, querido. Afinal, esse programa é um programa de estudos da Palavra de Deus. Então, obviamente, você tem que pegar a Bíblia. Pegue Bíblia. Se você quiser, pegue caneta, pegue papel. Vamos juntos nessa semana, estudando a Palavra de Deus. Nós vamos ao intervalo, que é tempo de você pegar a Bíblia, caneta e papel, e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos, nesta terça-feira e estamos estudando a Palavra de Deus. E nada melhor, né? Nada melhor do reino do que aprendemos a Palavra de Deus. É tão rápido, que meia hora. Pega o telefone agora, vai nas redes sociais, olha, começou, se você ouve na Rádio 106, começou na Rádio 106, programa Palavra Rema. Ou se está na TVB, tem lá na TVB, começou o programa Palavra Rema. Divulgue aí, nos ajude. Também estamos na rede social. O Yarley vai colocar aqui, nós somos de Bigode, as suas redes sociais aqui, que é o YouTube, o Instagram e também o Facebook. Está lá para você assistir na hora que você pode, né? E nós paramos lá em Mateus capítulo 12 e o versículo 19. Mateus 12 e 19. Presbítero José. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. É o que ele aqui é a condenação do profeta Isaías, né?
Perfeito. Aí ele faz o 20 também, né? Que nós lemos o profeta. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Que o profeta Isaías vinha profetizando de Jesus, né? E termina no 21. Em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Significa que ao Salvador, embora os judeus o rejeitaram, os gentios o aceitariam. Já falando da igreja a qual eu e você fazem parte. Para aqueles que nós temos muitas, viu, evangelista, muitas pessoas que eu recebo muito isso. Você vai ver muitas pessoas que são de outras nações ou são católicos, que escutam e assistem e veem ou assistem ou escutam o programa Palavra Rema. Para você que não entende esse termo, cristão conhece o que é judeu e o que é gentil. Para você não conhece, gentil é todo o povo que não é judeu. O que não é judeu, ele é gentil. Quer dizer, porque a igreja e o livro de Mateus foi escrito para cristãos judeus, estabelecendo o reino para cristãos judeus. Essa igreja, no princípio, os discípulos tiveram muita dificuldade de entender que Jesus veio para todos, a igreja era de todos, ao ponto de Pedro ter tido uma visão e Deus e o Espírito Santo ser até duro com ele, né? Verdade, pastor José Carlos. É interessante, nós estamos lendo o versículo 19, né? E também o 20, e eu gosto muito de caldo de cana, né? Gosto muito de caldo de cana. E um dia eu parei para tomar um caldo de cana na BR-101, e o moço que estava fazendo caldo de cana pegava a cana e passava no moedor ali, depois ele dobrava a cana, passava de novo, depois ele torcia a cana e passava de novo. E eu sou muito curioso. Engraçado que aquele suco da segunda e da terceira é bem melhor. É o melhor. Essa é a questão. Eu perguntei para ele assim, moço, por que tem tanta cana ali, por que tu fica passando duas vezes? Ah, senhor, se o senhor tomar o primeiro suco que sai aqui da cana, o senhor não vai gostar, porque o bom mesmo é o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto mesmo é o mais doce de todos. E naquela hora o Espírito de Deus me fez entender esse texto. Que ele, e o texto aqui no original, ele vai dizer o seguinte, ele não vai desprezar a cana quebrada, trilhada, né? Por quê? Porque mesmo que ela está trilhada, ela está amassada, ainda dentro dela tem algum suco e um suco doce bom. Então é interessante que o Espírito de Deus às vezes nos moe e às vezes retorce e coloca de novo e a gente não entende por quê. E isso só acontece para que saia o melhor de Deus da nossa vida. Isso é interessante. E nós temos que aprender isso. A estar na mão de Deus e saber quando Deus está nos quebrando. É fácil ser quebrado? Não é fácil. Eu preguei agora alguns dias aí e falei sobre o propósito de Deus em nossa vida. Você imagina uma criança, um jovem, um adolescente de 15, 16 anos, quando ele sai de um buraco, ele olha, estava ali os irmãos que ele o amava. Ele foi lá, ele amava os seus irmãos. Os irmãos ali, e os irmãos o vendendo como escravo. Provavelmente somente ele disse, deve ser uma pegadinha, uma brincadeira, não é sério, eles não vão deixar eu ser vendido como escravo. Ele vendo tudo isso, olhando para os irmãos, vendo a caravana, vendo tudo. Será que ele consegue ver Deus nessa situação? Será que o ser humano consegue ver Deus nessa situação? Mas Deus está nessa situação. Muitas vezes, com esse evangelho da inconsequência, dizendo que hoje o evangelho culto, parece que se você não for culto, ninguém quer saber. O culto não prestou porque não serve que eu ia ganhar uma BMW, agora em Santa Catarina montaram a fábrica da BMW, Deus vai me dar uma BMW. Quer dizer, não serve que Deus vai me dar uma BMW, essa coisa que parece que tem que ter essa necessidade do ser humano de um reino aqui, e isso vem desde o princípio, não nos deixa entendermos que o que é o esmagar, o que é o quebrar, o que é Deus fazendo para que nós possamos tirar o melhor. Verdade. O texto vai continuar dizendo que ele não apagará o pavio que fumega, o morrão que fumega, né? É muito interessante essa mensagem, porque acho que o pastor José Carlos é desse tempo, né? Que utilizava ainda, né, das lamparinas, né? Não tanto. Não, mas eu conheci aqui em Camboriú. E a minha mãe conta, né, que na gaveta tinha muito pavio, né? Para hora que ele começava a chamuscar e só fumacear, trocava-se. E aqui o texto está dizendo assim, ó, que ele não vai desprezar esse pavio que está fumegando. Ele, na verdade, vai soprar sobre ele, vai fazer ele acender novamente, porque ele recupera o pavio que ainda está só soltando fumaça. Tem esperança para esse pavio. Ele está dizendo, ainda há esperança e vai acender de novo. Glória a Deus.
Na grande realidade, o versículo 20, ele transmite ao nosso coração que essa cana trilhada ou rachada e esse pavio que fumega, ele na realidade é a justiça do reino de Deus em aplicação. Quem é a justiça? Cristo Jesus. Essa justiça que o profeta Isaías comenta como um profeta do messiânico no capítulo 42, que ele vai ressaltar esse versículo tomado pelo Espírito Santo, traz a lembrança dessa justiça. Essa justiça que gera esperança. É por isso que onde há uma justiça, onde se tem um conhecimento do reino, se traz uma esperança. E aonde não se tem conhecimento, se traz a desesperança. Então, é bom nós conscientizarmos que esta é a palavra do versículo 20, a esperança na justiça. E Cristo Jesus é a justiça deste reino. É por isso que Jesus mesmo já disse nesse mesmo livro, no capítulo 6, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vive debaixo dessa justiça, pastor José Carlos, evangelista Irmão Arnaldo, jamais é desamparado. Verdade. Deus ampara os seus filhos. Entendemos isso, querido. O programa Palavra Rema está aqui para você. Muitas vezes você pode, por situações passadas, vivemos em um momento difícil. O mundo vive uma crise econômica, uma crise de uma pandemia, uma crise... E isso é o apertar para a igreja do arrebatamento. Você nunca se esteve tão visível o arrebatamento como hoje em dia. O sistema está pronto, o mundo está pronto para o anticristo. A igreja está pronta para o céu, a igreja está pronta para morar no céu. Então você que está nos escutando, nos assistindo, acha que já não tem mais esperança, quem sabe você já, não, a minha idade já passou, ou eu não tenho mais esperança, ou o que eu fiz já não tem mais perdão, porque o homem se condena muito fácil. Deus tem para você hoje, que é a esperança para você. Eu não estou querendo saber o que você fez, eu quero saber que Deus pode mudar a tua vida. Venha para Jesus, procura uma igreja perto da tua casa, vai se reconciliar com Deus, vai me dizer, você que tem um ministério, você pregava, já não prega mais, fazia obra, já não faz mais. Por situações que aconteceram, muitas vezes por você achar que o evangelho é um evangelho de facilidade, e houve um quebrantar, houve um moer, como o evangelho disse, moeu, remoeu, moeu de novo. Deus estava tirando o melhor de você e você desistiu no meio do caminho. É hora de voltar para Deus. Deus tem planos para a tua vida. Não desista. Você pode desistir, mas Deus não desistiu de você. Deus disse, venha para Deus, querido. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Deus quer preparar a sua igreja para ir morar no céu. Eu digo, o mundo está pronto. Se você falasse em criar uma moeda, se você falasse para sua avó lá do pavio, a mulher lá do pavio, se a sua avó, no futuro, eles vão passar um papel aqui com uma foto, ou um papel com uma inscrição, enfim, e esse papel vai passar aqui em Penha, e vai ser lá no Japão, esse papel, com a foto, com a inscrição, ela ia olhar para ti e dizer, isso é coisa do demônio. E isso já é passado, que era o fax. Se você falasse há 50 anos atrás, não, isso é coisa do demônio, não existe isso. E hoje é ultrapassado, que já é o fax. A ciência está se multiplicando de uma tal maneira, o que diz em Daniel, capítulo 4, versículo 12, se multiplicaria de uma tal maneira. Hoje o sistema monetário dizia que ia criar uma moeda, como é que vai criar uma moeda? Hoje nós temos aí, não é que seja o Bitcoin, mas o sistema monetário da moeda virtual é que o anticristo vai criar. Tudo isso está te preparando. Hoje não é só como a gente, mais de 100 moedas, até aquele da Tesla, o homem mais rico do mundo. O Musk criou a moeda dele. Hoje tem essa, eu garanto. Daqui a pouco o anticristo vai criar a moeda dele. O sistema está tudo pronto para o anticristo. E a igreja está se preparando para ir morar no céu? Você está se preparando para o céu? Querido, o céu é seu destino. Jesus veio aqui para nos levar para o céu, para o seu reino. O reino é eterno. E ele escolheu para si uma igreja. A igreja a qual eu, você, o evangelista Arnaldo, o presbítero José, nós fazemos parte dessa igreja de Jesus Cristo, que vamos morar no céu. E temos que nos prepararmos para isso. Então se prepare. Não deixe que as dificuldades do presente momento te roubem, porque ela não pode se comparar com a glória que está para vir, para você e para mim, para nós, como igreja. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, Evangelista Arnaldo. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 12 e o versículo 22. Versículo 22 diz assim, pastor José Carlos: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Trouxeram para ele, levaram para ele um endemoniado. Quer dizer, uma pessoa que estava possuída de demônios. Uma pessoa que tinha demônio. Interessante que você vai ver as enfermidades, é uma causa da ação demoníaca. A enfermidade na vida do ser humano é uma ação demoníaca, é uma ação do pecado. Porque Deus não criou o homem para ficar doente. Deus não criou o homem para que envelhecesse. Essas doenças vêm uma consequência do nosso pecado. E você vai vendo que cada vez que a terra vai se afundando mais em pecado, vai se afastando mais de Deus, vai vir mais doença e mais praga sobre a terra. Precisa assim, olha só. Era Jesus, um cego e mudo. O homem representava Israel, seriamente, e toda a humanidade. Ele era cego e mudo. E de tal maneira que curou o cego, de tal maneira o curou, que o cego e o mudo falava e via. Quem são nascidos de novo, espiritualmente, pode falar e ver espiritualmente. Quer dizer, Jesus cura. E ele tem curado. E nessa área, muitos de nós éramos cegos e mudos, oprimidos espiritualmente. E quando nós somos curados por Jesus, quando nós viemos para Jesus, nós passamos a ver e a enxergar. Por isso que o mundo não entende. Verdade. Por isso que o mundo não consegue entender. Por isso que você, no seu serviço, você muitas vezes é perseguido. Ah, mas quando eu estava no mundo, eu contava aquelas piadas, todo mundo ria e ninguém me perseguia. Hoje me persegue. Por quê? Porque não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Isso é uma realidade, eu acho interessante aqui, pastor José Carlos, que o versículo 22 vai mostrar para nós de um problema espiritual, de uma doença espiritual. E dos 5 sentidos do corpo humano, 2 estão interrompidos por uma ação demoníaca, que é a fala e a visão. E eles são 2 grandes meios de comunicação. Só que o que não é interrompido aqui é a audição. E Cristo Jesus, pela sua palavra, ele consegue atingir o coração deste homem. E o demônio, a ação demoníaca é quebrada. E o Cristo glorificado, verbo vivo, que veio trazer essa justiça, ele liberta dessas cadeias. E o texto bíblico diz que ele o curou. Isso é uma prova verdadeira, que o nosso Deus, o Cristo glorificado, o verbo vivo, ele tem poder para quebrar todas as cadeias espiritual que prende a sua casa, a sua família, a sua vida, pois o texto bíblico deixa bem claro que trouxeram a ele. Jesus jamais rejeita aquele que se chega a ele. Que vem a ele. Né? E muda a situação. Perfeito. Muda a situação. Quando você vem a Jesus de coração aberto, pronto a ouvir a sua palavra, Deus vai mudar a situação, Jesus vai mudar a situação. Muda a situação. Ah, pastor, eu tenho um filho drogado. Quando ele vira Jesus, pronto a ouvir Jesus, que o segredo é ouvir Jesus. Quando ele vem a Jesus, pronto a ouvir Jesus, aquela situação vai ser mudada. Ah, mas ele vem forçado, não quer ouvir Jesus, não adiantou de nada. Ele vai vir, não vai adiantar nada. Ele precisa vir e estar pronto a ouvir Jesus. Quando você vem e está pronto para ouvir Jesus, essa situação vai ser mudada. Glória a Deus, pastor. Romanos 10 e 17, né, pastor? José Carlos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então perceba, é muito boa a colocação do presbítero irmão José Júnior, quando ele falou, a visão dele
estava com problema e também a fala dele, mas ele ainda ouvia. E aí vem Jesus com a sua palavra e faz com que essa palavra penetre nele e cure ele. Olha só o que a multidão diz no 23, prefeito. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: Este é, porventura, o filho de Davi? É a minha versão disso. Toda a multidão estava atônita e dizia: será este o filho de Davi? Quando eles falam filho de Davi, eles falam no Messias. Se os líderes religiosos tivessem guiado eles corretamente, eles aceitariam a Cristo. Perfeito. Porque quando eles falam no filho de Davi, eles falam no Messias. É esse aquele que nós esperamos que devia vir? É esse realmente o Messias? Isso me faz lembrar a fala de Nicodemos com Jesus, quando encontrou à noite. Nicodemos disse: Senhor, ninguém faz os sinais que tu fazes, se não fosse o Filho de Deus. Se Deus não estiver com ele. Ou seja, esse Cristo, o nosso Salvador, que a multidão não conhece, hoje nós o conhecemos porque ouvimos falar. E eles, vendo um sinal, ainda questionavam a pessoa de Cristo Jesus. Por isso que a multidão ficou atônita, exclamava. Ora que não era cotidiano ver esses sinais de Israel. Geralmente os sinais de Israel eram conhecidos ainda de forma histórica, de forma literal, de forma ensinável nas sinagogas, pelo contexto do Antigo Testamento. Só que agora eles estão vendo a profecia do Antigo Testamento viva diante deles, que é Jesus, e eles não estão conseguindo entender, porque eles não estão com seus corações e seus ouvidos abertos. Por isso que a palavra é bem clara, por isso que eles ficaram atônitos. E um perguntava: porventura é o filho de Davi? Mesmo porque os líderes religiosos não o aceitavam. Não aceitavam. E aqueles que eles tinham como homem de Deus, que eram os líderes religiosos deles, que eles escutavam na sinagoga, diziam que Jesus não era filho de Deus. Jesus não era Deus. Olha só o que eles falam, no versículo 24. Versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Os fariseus, ouvindo isso, quer dizer, tinham escutado que a respeito de Jesus, sendo ele filho de Davi, que na verdade ele era. Eles ouviram isso o quê? O que ele estava dizendo? É esse filho de Davi? Eles diziam, quer dizer, continua o versículo, os fariseus nunca se referiram a ele, uma vez só por seu nome. Expulsa demônio, não expulsa os demônios, os espíritos demoníacos, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles não negaram o poder de Jesus, não disseram que Jesus não tinha poder. Eles disseram que o poder que ele tinha, era o poder, vinha de Satanás. Porque eles não tinham que dizer que não tinha poder, porque o sinal estava ali. Eles não tinham como questionar o sinal, porque o sinal tinha acontecido. Então, em nenhum momento eles disseram que Jesus não tinha poder. Mas eles tinham que justificar aquele poder. Se esse poder vem de Satanás. Esse poder não é de Deus, esse poder é de Satanás. Por quê? Porque o milagre tinha acontecido. O homem era endemoniado, o homem estava surdo, estava mudo e estava cego. Mudo e cego. O mudo e cego enxergava e falava. Então eles não tinham como questionar o poder. Mas eles não podiam aceitar que Jesus era realmente o Messias. Porque o Messias estava contra a lei deles. Então eles não podiam aceitar isso. Por interesses pessoais religiosos. Aí o que eles diziam? Esse poder vem do demônio. Então eles atribuíram, né, pastor José Carlos, o poder, o feito de Jesus aos demônios. Aos demônios. Diziam, ele tem poder, mas o poder que ele tem não vem de Deus. Porque eles têm que ir contra ele, mas eles não conseguem negar aquilo que estão vendo. Eles estão vendo, está na frente deles. Então, já que eles não conseguem negar o que estão vendo, eles têm que dizer que a origem daquilo que eles estão vendo não é Deus. Porque estava ali, a coisa era real, não tinha como ir contra a lote, estava ali, o milagre aconteceu, era palpável, estava ali, viram. Na frente dele. Na frente dele. A multidão viu, como é que vamos dizer? Que não tinha poder. Como? Então lá, vai para vocês também, não tinha como dizer. Justamente. Ele não tinha como questionar. Justamente. Era visível. O que eles tinham que dizer? Tentar desmerecer esse poder. É verdade, pastor José Carlos. É por isso que, se nós percebemos a fala dos fariseus, eles não olham para Jesus e dizem, filho de Davi. Eles olham para Jesus e dizem, este homem não expulsa demônios pelo poder, a não ser de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, eles conhecem mais o reino das trevas do que o reino da luz que Jesus está trazendo. Eles conhecem um príncipe das trevas, que era Beelzebu,
mas não conhece o príncipe da paz que está diante deles. Porque eles não temiam a Deus. Perfeito. Eles temiam a lei deles. A religiosidade. Eles não conheciam Deus, eles conheciam a religião deles. Eu sempre digo que Jesus rasgou o véu do templo, mas o véu da religiosidade do coração, só a palavra rasga. E o religioso, quando ele se prende nas suas recâmaras particulares, como os fariseus faziam, ele não consegue ver o reino de Deus, porque a sua visão é turva. Até hoje, até no dia de hoje, o religioso, ele não consegue ouvir falar de Jesus. Se você não for da religião dele, ele não consegue. Porque a coisa é forte. Isso é um espírito tão forte, vem desde o princípio. E a multidão está admirada. Versículo 23 dizia que a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? A multidão está admirada com aquele milagre. Mas os fariseus estão dizendo: não, nós temos que achar um caminho aqui para desmerecer o que ele fez. Então, vem dos demônios. Ele vem tentando justificar para que a multidão não aceite. Porque agora a multidão estava fazendo o quê? Dizendo: ele é o Messias. Ele é o grande profeta que ia vir. É esse o filho de Davi? Esse é o Messias? Quer dizer, era tudo aquilo que eles não queriam. Justamente. Era tudo aquilo que eles não queriam que acontecesse. Estava acontecendo. Então eles tinham que desmerecer Jesus. Nada melhor do que dizer que ele é endemoniado. Dizer que ele está fazendo pelos príncipes do demônio. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã, querido. Sobre esse assunto. Nosso programa está chegando ao final. Evangelista Arnaldo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor José Carlos. Não perca o próximo episódio desse programa, porque nós vamos estar continuando falando sobre esse capítulo e os versículos seguintes. Então, fique aí ligadinho nos próximos programas, porque vai ser bênção de Deus. Amém. Presbítero José, muito obrigado. Deus abençoe. Gratidão, pastor. Mantenha o papel e a caneta nas mãos, porque estudar e aprender a palavra é garantia de estar caminhando para o caminho certo. Esteja orando por nós. Deus e Pai, diante da Tua presença, todos os ouvintes, Senhor, aonde estiver chegando essa programação, que o Teu poder os alcance através da Tua palavra, transformando, operando milagre, abençoando, para a honra e a glória do Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um programa Palavra Rema. Querido, convide alguém para estar conosco amanhã. Anuncie aí o programa. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Que Deus esteja abençoando.